Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado nos concursos da Polícia Militar, aqui do estado do Rio de Janeiro. E dando sequência à nossa websérie, que trata sobre a pesquisa social no concurso da Polícia Militar, eu vou falar hoje sobre a reprovação do candidato que teve passagem em repartição policial por ter supostamente ameaçado alguma pessoa. Nesse caso aqui que eu vou trazer como exemplo, houve supostamente um registro de ocorrência de ameaça à companheira ou à ex-companheira. Tá? Lembrando o seguinte, nós já colocamos outros vídeos falando sobre a idade, sobre documentação, sobre punição de natureza grave. Então, dentro da sequência desses vídeos aí, basta você procurar caso você se enquadre em uma dessas situações aí. Lembrando que os modelos dos recursos que podem ser utilizados aí por vocês aí como guia, sempre vai constar aqui na descrição do vídeo. Tá? Então, como é que é o procedimento agora? Eu vou dar uma lida aqui na certidão de reprovação do candidato e vou fazer algumas considerações. Tá? Mas o que eu tenho que, antes da gente entrar propriamente no assunto, o que eu tenho que dizer para você? Observe que no momento de você fazer o recurso administrativo, você tem que observar que o chefe do CRSP, na hora dele avaliar, ele não está interessado se você, durante o processo judicial criminal, se você foi submetido a um processo judicial criminal, se houve transação penal ou não. Por quê? O que é uma transação penal? É quando um determinado cidadão é submetido a um processo criminal a nível de GCRIM, Juizado Especial Criminal, que é onde são julgados os crimes de menor potencial ofensivo. E aí, normalmente, o Ministério Público oferece uma transação penal, que significa o quê? Ele prestar serviço a uma entidade ou a uma comunidade, ou então ele pagar uma cesta básica aí de um salário mínimo, de meio salário mínimo, dependendo aí do que for estipulado. Tá? Isso, quando ele faz isso, o processo ele fica suspenso, o processo vai ser arquivado e a punibilidade ela vai ser extinta, ou seja, ele não vai ser considerado como uma pessoa que tenha cometido aquele crime. Só que se a gente for avaliar dentro de um contexto geral, observe o seguinte, essa transação penal não significa que ele tenha cometido o ato ilícito, o ato criminoso. Também não significa que ele não tenha cometido. Por ela ser por ser um crime de menor potencial ofensivo, a legislação adota essa regra como possibilidade aí de fazer uma proposta e o processo acaba por aqui mesmo. Tá? Então, é isso que o chefe do CRSP ele vai avaliar. Se você foi submetido, se você teve um registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência gerou um processo judicial criminal no GCRIM e acabou em transação penal, isso não quer dizer que você vai ser aprovado. Porque os chefes do CRSP, os avaliadores da pesquisa social, eles estão analisando a sua conduta. Então, o que tem que ser observado aqui é o que está por trás disso tudo, o contexto disso tudo. Tá? Então, durante o seu recurso, se você for apresentar, você tem que descrever o que aconteceu de fato. Não basta você se pautar somente na questão do princípio da presunção de inocência, que é prevista lá no artigo 5º. Essa regra é para a justiça. Tá? É claro que se você levar ela para a justiça, o juiz vai avaliar tudo isso. Pode ser que ele dê, pode ser que ele não dê aí uma decisão favorável. Tá? Mas por quem quer enfrentar aí 2, 3, 4 anos de processo judicial? Então, no momento de você fazer o seu recurso, analisa o que o chefe do CRSP ele quer que você leve. Ele quer que você apresente seus argumentos fáticos. O que te conduziu a ter cometido aquela conduta, a ter feito aquela conduta. Ah, Marcelo, mas eu não fiz nada. Então você tem que provar que você não fez. Como é que você não fez? Bom, se uma determinada pessoa está dizendo que você ameaçou, vá em busca dessa pessoa. Pede ela para fazer uma declaração de próprio punho, pega os documentos dela. Pede no requerimento que você vai fazer, no recurso que você vai fazer, pede ao chefe do CRSP para ouvir essa pessoa pessoalmente, para que seja esclarecido tudo isso, tá? Então, essas questões técnicas, como eu venho falando aí, artigo 5º da Constituição, artigo 37 da Constituição, é claro, interessante utilizar, mas
não vai perder tempo porque o chefe do CRSP ele não está preocupado com isso. Ele quer saber a sua conduta. Se você... porque corre o risco de, se você cometeu agora, corre o risco de você cometer novamente. E não quer dizer que você tendo a passagem em repartição policial ou ter respondido no processo judicial, que você tenha efetivamente cometido aquilo ali, ou que você é uma pessoa aí inapta a assumir o cargo de segurança pública. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma avaliação, uma leitura da certidão de reprovação, tá? Para ver se enquadra dentro da situação sua, e aí a gente passa a fazer as análises aí. Diz o seguinte na certidão de reprovação. Durante a pesquisa realizada, foi constatado que o candidato figura como autor de ameaça, capitulado no artigo 147 do Código Penal, conforme consta no RO número tal, tendo como vítima a senhora fulana de tal, ex-companheira ou companheira, que na dinâmica do fato disse o seguinte, abre aspas, foi ameaçada de morte por seu ex-companheiro e ainda consta um outro RO, como autor de calúnia, capitulado no artigo 138 do Código Penal. Pessoal, é o seguinte, é comum o casal brigar e a pessoa que está sendo agredida, o que ela faz? Ela vai até a delegacia e registra uma ocorrência. Muitas das vezes, ela registra aquela ocorrência de forma exagerada. Não estou dizendo que não tem que fazer. Eu acho que ninguém tem que bater ninguém tem que gritar ninguém é dono da razão de nada. Se a pessoa foi agredida, ela tem que procurar a autoridade competente e tem que ir até o fim. Só que muitas das vezes acontece que não existe agressão nenhuma e a pessoa faz somente para tentar prejudicar. É muito comum eu receber pessoas dizendo que sofreu ameaça e que no final das contas não sofreu ameaça nenhuma e que ela estava fazendo isso porque não queria que seu companheiro, não queria que seu filho ou seu genro ingressasse na polícia militar, porque a polícia militar está causando muita morte e tudo isso. Mas entenda o seguinte, é o sonho daquela pessoa. Ele quer ingressar na instituição, então não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser namorada ou esposa que vai evitar que isso aconteça. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá, sabe que um registro de ocorrência reprova, e vai lá e e fantasia um monte de história. Tá? Então, muitas das vezes é isso. Mas, existe aqueles casos onde realmente tem agressão. Se tiver agressão, tem que ser realmente julgado, tem que ser processado, e aí responder aí de acordo com a legislação pertinente. Tá? Se o candidato cometeu essa agressão, é fato que se ele for contar, cometeu esse ato ilícito, esse ato criminoso, e ele for fazer o recurso, é bem provável que não tenha êxito. Tá? Então ele vai ter que, se ele quiser realmente resolver esse problema, ele vai ter que submeter isso a um processo judicial. Tá? Mas, em regra geral, não acontece isso. A maioria das vezes não tem agressão, não tem violência nenhuma, e o candidato ele é submetido a um processo judicial, muitas das vezes, ou então um inquérito policial, somente aí para evitar que ele seja aprovado. Tá? Então, se esse for o seu caso, o que você tem que fazer? Você tem que contar essa história. Tá? Então, se uma pessoa foi até a delegacia registrar uma ocorrência, você tem que pegar essa pessoa e fazer uma declaração, levar essa pessoa até a polícia militar. No seu recurso, você vai ter que apresentar isso. Apresenta o máximo de provas dizendo que não foi isso que aconteceu. Lembrando o seguinte, você, na qualidade de candidato, você está sendo avaliado o seu comportamento. Então, se o seu comportamento ele é desvirtuoso, certamente você vai ser reprovado. Então, você tem que mostrar ao avaliador, ao chefe do CRSP, que você tem um comportamento idôneo. Além disso, todas aquelas declarações que você juntou para apresentar na pesquisa social, você tem que apresentar também novamente. Tá? Então, pega aí declarações de pessoas aí, dos vizinhos, sempre declarações de próprio punho dizendo que você tem uma boa conduta, junta documentos dessa pessoa, e a pessoa que está diretamente relacionada aí ao evento, você tem que fazer com que ela vá até ao CRSP para poder fazer suas declarações. É claro que não basta chegar lá e falar. Então, no seu requerimento, então, na descrição do vídeo eu vou deixar aí um modelinho, tá? Você vai contar a sua verdade
e vai pedir, vai requerer ao chefe do CRSP que, se ele entender que não é o caso de deferimento do recurso, de plano, que ele avalie com mais cuidado, que seja aberto um procedimento administrativo para ouvir você, ouvir as pessoas todas que estão sendo envolvidas aí no evento, tá? Então, em regra é isso, não tem muito detalhes não. O que eu vejo nos recursos administrativos aí que enviam para eu avaliar? É muita jurisprudência. Não é o caso de você colocar jurisprudência, muita tese jurídica. O chefe do CRSP ele não está preocupado com isso. Ele quer saber realmente o que aconteceu, se realmente você teve passagem em repartição policial, se você realmente ameaçou, se você realmente, na condição de candidato, agrediu. Tá? Então é importante observar tudo isso, conte a verdade, exponha todos os fatos, tá? Mas eu sempre recomendo que, se você está sendo submetido a um processo, a um concurso público da segurança pública, você tem que estar sempre orientado por um advogado. Então procure, que não falta advogado especializado em concurso público, especialmente aí das instituições militares. É importante você estar sempre acompanhado para que ele te oriente no momento do preenchimento do inventário pessoal, porque muitas das vezes você pode já deixar essas informações já de cara e evita aí até uma reprovação, tá? Então o que você está fazendo agora, durante o seu recurso, se você tivesse feito antes, certamente ou provavelmente você não estaria sendo reprovado. Então é importante você observar isso, tá? Então, sobre essa questão toda de ameaça, é importante você colocar o máximo de informação. Aqui na descrição do vídeo existe um modelinho, um recurso aí que você pode utilizar como guia. Esse recurso, é claro, não vai resolver o teu problema, porque eu não tenho como saber exatamente qual é o caso aí teu. Então você vai pegar, vai qualificar, colocar teu nome, teu número de inscrição, suas informações todas, vai fazer o pedido aí, vai explicar, vai explanar aí a situação, vai explicar ao chefe do CRSP o que aconteceu, que de fato aconteceu ou que não aconteceu, tá? E que a pessoa que supostamente fez aí o registro de ocorrência, ela está arrependida e que quer prestar aí o esclarecimento aí pessoal junto ao chefe do CRSP, tá? Então, o recurso está aqui embaixo. Qualquer dúvida, você deixa sua dúvida aqui na descrição do vídeo, ou então me manda uma mensagem no WhatsApp aí. Eu espero que tenha ajudado. Lembrando o seguinte, o prazo de recurso administrativo são 3 dias úteis a contar da data da publicação. Você tem que comparecer lá no saque do CRSP para retirar a certidão de reprovação, onde consta aí as informações sobre a sua reprovação, os motivos que te conduziram à reprovação, e aí basta você apresentar os seus argumentos, tá? Então, espero ter ajudado aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo aí da nossa websérie aí que trata sobre a pesquisa social.